Ok, essa é a continuação do vídeo de ontem que eu postei aqui. Essa é a parte 2, então eu tô fazendo direto aqui. Eu parei nessas duas páginas aqui, continuando o que eu tava analisando aqui. Esse aqui foi um treino que eu fiz. Eu tentei pegar uma guarda aqui de nanquim. Para quem tem experiência já sabe o que é uma guarda nanquim, então não ficou tão legal, fazia tempo que eu tenho feito uma guarda. Mas a ideia era só eu realmente praticar algo diferente. Tava um pouco cansado de desenhar com caneta. Eu vinha desenhando com esse brush aqui, com esse brush novo que eu acabei adquirindo. Ele não vai aparecer nesse vídeo, mas nos próximos vídeos possivelmente, os próximos que eu digo é daqui uns 2, 3 vídeos aí pra frente. Talvez no step 19, step 20, talvez esse brush apareça muito. No vídeo de amanhã, possivelmente, esse brush ele vai aparecer bastante, os brushes azul e vermelho. Eu tenho essa quantidade aqui para falar ainda, eu vou tentar abordar um pouco nesse vídeo essa quantidade aqui, mas a gente tem que terminar a quantidade, essas últimas folhas aqui. Esse brush eu acabei comprando ele, isso é um pocket brush da Pentel. Eu vou tentar, talvez eu coloque uma foto dele aqui para vocês verem na Amazon, que eu adquiri. Eu achei ele muito legal, só que ele é mais, o nível de dificuldade dele em relação a esses brushes aqui, ele tá além. Esses brushes eu tô achando maravilhoso. Eu não sei se é porque eu tô acumulando a quantidade de horas boas. Por falar em horas, essa é a quantidade de horas que eu tenho depois que eu comecei a treinar só com esses brushes aqui. Tem 7 horas e 26 aqui, mas na verdade é um pouquinho menos, que eu deixei passar sem querer o tempo aqui. Eu já mostrei no vídeo anterior que esse cronômetro aqui ele fica marcando o tempo e ele vai até 200 horas. Você também pode fazer um cronômetro normal, tipo marcar 1 minuto, e aí você, quando ele completa 1 minuto, ele vai e faz um som característico de que terminou o tempo, basicamente. Esse aqui foi outro estudo de personagem que eu fiz com um personagem chamado Odette, de Mobile Legends. Eu fiz com a caneta. Eu já me sinto muito confortável com essa caneta compacto. Essa caneta, eu estou falando como se eu tivesse na minha mão, enfim. Mas eu estou tentando evitar até ter contato com a caneta compacto, ficando só com esses brushes aqui, para que eu melhore bastante, né, a qualidade com eles. Depois que eu comecei a treinar, eu acho que esse foi o primeiro treino que eu dei com eles, depois que comecei a marcar, né, o horário. Enfim, eu disse no vídeo anterior que eu não treino tanto personagens de fantasia, por exemplo, como esse aqui. Eu gosto mais de treinar coisas reais, assim, como esse aqui, por exemplo. Por quê? Porque eu consigo perceber alguns erros mais facilmente assim. Quando você faz um personagem de fantasia, como esse aqui, se você errar a garra, por exemplo, fazer a garra um pouco maior, ou às vezes um espinho um pouco maior, aqui não vai ter tanta diferença não, mas quando eu faço aqui, eu consigo perceber mais erros. E eu, particularmente, como eu sigo os passos de Kim Jung-gi, eu acabo focando e gostando um pouco mais de desenhar a realidade também. Às vezes, por exemplo, quando eu tô, às vezes, não sei, almoçando em algum lugar, às vezes um restaurante, às vezes uma cafeteria, e eu fico observando o pessoal, a minha vontade é desenhar esse pessoal. Então eu tenho que treinar coisas comuns assim, né? Enfim, eu tô adiantando até um pouco o assunto do próximo vídeo, mas é isso. E desenhos de fantasia eu sei que ficam mais interessantes. As pessoas gostam muito de desenhos assim. Eu também gosto muito de desenhos assim. Só que eu não sinto tanta dificuldade mais de desenhar coisas assim. Eu sinto mais dificuldade de desenhar coisas reais. Deixar fluir o personagem, deixar ele fazendo coisas comuns. Por exemplo, uma pessoa atendendo o celular, uma pessoa conversando, uma pessoa olhando para baixo. Em geral, quando você está num ambiente, por exemplo, uma cafeteria, as pessoas não estão posando ali, as pessoas estão no seu dia a dia normal, elas estão em má postura, elas estão bebendo alguma coisa, um café, elas estão comendo alguma coisa. Então, esse movimento básico, esse movimento do dia a dia, quando eu desenho, não está tão transparecendo aqui ainda, perdão, porque para mim não está natural ainda as coisas, mas eu gosto de olhar, e uma das coisas que eu gostava de ver em Kim Jung-gi, quando ele faz os desenhos dele, é que parecia que você fazia parte da cena de alguma forma, você era só um observador da cena. Se eu for desenhar coisas fantasiosas, por mais que existe a questão da imersão, às vezes você olhar e você que maravilha esse desenho aqui, mas você não sente que aquilo é normal, que aquilo é o seu dia a dia comum. Talvez eu não tenha palavras ainda boas o suficiente para explicar isso, mas eu gosto de desenhar coisas do dia a dia
porque eu me sinto de alguma forma participante. Às vezes uma cena, uma coisa que parece comum aos meus olhos. Pode ser uma pessoa comendo, pode ser uma pessoa de costas para mim, por exemplo, ou andando, ou preocupada com a própria vida dela, como as pessoas são de maneira geral. Enfim, essa aqui é mais uma rotação de cabeça, como você pode ver, só que eu estava treinando cap também. Então eu devia ter feito mais isso, né? Eu tô olhando aqui, eu olhei aqui com vocês no vídeo anterior, eu percebi que eu não fiz tanto quanto eu imaginava, eu queria ter feito mais. Então eu vou também tirar nos próximos dias para treinar rotação também de cabeça, né? Essa aqui é a personagem Selena de Mobile Legends também. Eu fiz ela em folha de ofício, então eu fiz com o brush, a pocket brush que eu disse a vocês. Como vocês podem ver, ela vaza um pouquinho a tinta, né? Então não é tão legal. Às vezes, quando eu tô um pouco cansado, obviamente, de ficar desenhando na realidade sempre, né? Como é um assunto muito comum, acaba que eu tenho vontade de fazer coisas um pouco mais interessantes, visualmente interessantes. Eu não me preocupo tanto com o algoritmo. O algoritmo, ele realmente tem pessoas que às vezes desenham incríveis, são artistas maravilhosos e eles não conseguem chamar tanta atenção das pessoas em si, né? Então acaba que eles acaba que essas pessoas não ficam tão conhecidas assim. Então eu prefiro não me atentar tanto ao algoritmo em si. Então o algoritmo não é algo realmente que me importa tanto, né? Se eu fosse desenhar coisas que as pessoas realmente curtem, se eu fosse, digamos assim, me preocupar com que esse público, que é o algoritmo em si, que curte, que gera mais engajamento, eu desenharia mais personagens femininas e coisas de fantasia, talvez com um pouco de sensualidade e tudo mais, mas essa fase eu acho que eu já não preciso focar tanto. Então, como eu quero desenhar mais coisas normais, quero treinar anatomia ainda, que eu não treinei, por exemplo, quero treinar gestual, quero treinar expressões faciais, são coisas que realmente compõem a maestria em si, compõem o conhecimento em si, a habilidade, a técnica de chegar e transmitir a realidade que eu estou vendo para o papel ou a minha imaginação para o papel. Vocês vão ver que eu fiz bastante rotação de cabeça. Esse aqui foi um treino que eu fiz usando a Compacto ainda, a caneta Compacto, e eu tentei usar um pouquinho das manchas, treinar um pouquinho das manchas, mas como ultimamente eu estou focando mais nesses brushes aqui, vocês vão ver que talvez no próximo vídeo eu acabe não focando tanto nesse aqui. Eu quero mostrar o que eu andei fazendo essas últimas semanas, que foi rotação mais de cabeça. Então vocês vão ver bastante que eu fiz a mesma posição várias vezes até que fique fluido, né? É mais questão de repetição. Imagine um atleta que ele quer fazer cestas de 3 pontos em basquete sempre. Então o que ele vai fazer? Treinar bastante. Só isso, ele vai arremessar em diversas posições de quadra, diversas maneiras, sempre, até exaustivamente. Quanto mais se repete, mais fica fluido algo, mais fica fácil de você fazer, fácil de você executar. Então a minha ideia é justamente fazer isso, ficar repetindo sempre. Então eu pego os personagens, por exemplo, essa personagem aqui, eu fico rotacionando ela bastante. Uma hora vai ficar fluido na minha mente e vai ficar fácil. Se eu tivesse na minha pegada normal, que é assim, possivelmente seria mais fácil, porque em alguns momentos eu fico pensando ainda a dificuldade que eu tô tendo ainda, né, em relação de passar a linha, às vezes acaba errando. Também tem outro erro que eu tô errando em termos de proporção, às vezes as peças ficam um pouco mais puxadas para um lado, para o outro, mas tinha a ver com a câmera, a posição que eu tava colocando a câmera para filmar. Todos os desenhos, na verdade, acho que a maioria, 98%, 97% desses desenhos que eu tô deixando aqui, que eu tô mostrando aqui a vocês, eles estão no TikTok, em forma de speed drawing. E às vezes eu faço pequenas pontuações escrita, realmente. Eu já pensei em fazer, eu comecei até a fazer alguns vídeos lá no TikTok colocando áudios meus, só que dá um pouco mais de trabalho e eu sinceramente não queria despender tanto tempo em relação a isso. Enfim, essa aqui é mais rotação de cabeça, como você pode ver, os personagens estão variando, né? E é isso. Algumas posições de cabeça que eu estou repetindo bastante, como vocês podem ver, essa daqui, por exemplo, essa aqui, em geral essa daqui, girando, eu estou focando um pouco mais nela do que em outras. Você pode ver, eu estou sempre repetindo essa posição aqui. Por quê? Eu quero que ela fique fácil na minha mente, eu quero que fique simples eu visualizar e saber, por exemplo, que o pescoço ele fica nessa posição aqui, ele fica desenhado assim, que tem essa variação da orelha aqui, que o nariz não aparece nessa posição aqui, mas em algumas pessoas aparecem. Que algumas pessoas têm um rosto um pouco mais quadrado e tudo mais, como fica a nuca da pessoa quando ela está girando essa parte da cabeça, porque
por que eu quero estudar exatamente essa posição aqui? Na verdade, eu quero estudar tudo que for possível. A minha vida eu quero dedicar a isso, a estudar o máximo possível desenho e fazer o melhor possível. Eu não tenho aquele desejo mais de, eu quero desenhar, porque, como vocês podem ver, eu consigo desenhar, só que eu quero aprimorar coisas que eu não sei. Eu quero aprimorar assuntos que eu não sei. Comparando com o pessoal de música, por exemplo, eu quero tocar coisas no instrumento que eu não sei ainda, que eu não vi ainda. Talvez pode ser ritmos novos, podem ser músicas de culturas diferentes, mas eu quero melhorar o que for melhor possível, digamos assim, né? Diante das minhas condições e diante das minhas capacidades, porque eu quero usar meu tempo para isso. E com o tempo, eu acho que com o treino árduo, a maestria ela vai chegar automaticamente e as coisas vão ficar fluidas, eu vou conseguir fazer de memória. Então, parte também da memória tem a ver com, obviamente, quando eu estou desenhando, eu estou processando o que eu estou imaginando aqui, eu vou passando para o papel, mas eu também tenho que ter diversos passos, diversas skills envolvidas em relação a isso. No próximo vídeo, eu vou encerrar esse vídeo aqui agora, mas no próximo vídeo eu vou falar dessas skills envolvidas na questão da memória, quando você passa algo para o papel. Por exemplo, quando você imagina na sua mente uma pessoa nessa posição aqui, e aí você passa para o papel. Eu não quero falar nesse vídeo para não ficar tão longo, então a parte 3 vai vir possivelmente um dia após esse vídeo aqui. É isso, obrigado a todos que assistiram até aqui, e até o próximo vídeo na continuação desse aqui. Até!